Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Atenção Difusa Mulher, que traz histórias inspiradoras de mulheres que saem do lugar comum em busca do autoconhecimento e que compartilham suas vivências. E para que mais pessoas vejam essas histórias, é importante que você se inscreva no canal, mas se inscreve agora, não perde mais tempo, inscreve aí, não custa nada, gente, é só vocês se inscreverem. E acione o sininho para receber todas as notificações, tudo que a gente fizer, vocês já vão ficar logo sabendo. E assim vocês já vão estar fazendo parte do nosso universo, que também é o seu lugar de fala. É importante também que vocês assistam o vídeo até o final para não perder nada do conteúdo disponibilizado pelas nossas entrevistadas, que sempre são muito bacanas, muito incríveis. E todos os assuntos também são sempre muito interessantes e de relevância para o nosso público feminino. Então, fique com a gente até o final, não perde nadinha aí do nosso vídeo, não. E em seguida, curta, comente, a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre o tema e compartilhe os nossos vídeos. Assim, o canal vai crescendo e chegando a mais pessoas. Segue a gente também no Instagram, o endereço está aqui na tela. Tem muita coisa legal lá também, segue a gente lá no Instagram. E desde já agradeço a Lígia Passos e ao Sandro Alves, que estão comigo na produção do canal Atenção Difusa Mulher, para junto entregarmos sempre para vocês conteúdos de qualidade, feito com muito carinho e muita dedicação. Agradeço também às nossas inscritas e inscritos, gratidão sempre. Então, vamos ao vídeo. Que motivações nos impulsiona a iniciar uma jornada com passagem só de ida? Que inquietações podem nos incomodar ao ponto de mergulharmos numa viagem física e emocional? E ao final dessa trajetória, registrar tudo e assim fazer nascer um livro para compartilhar com todo mundo essa experiência. O livro Passagem de Ida é o resultado dessa aventura iniciada despretensiosamente por Letícia Barroso no final da pandemia da Covid-19. Nesse bate-papo, a Letícia nos conta como foi esse processo, trilhando caminhos por dentro de histórias que precisam ser contadas. Letícia Barroso é arquiteta, é urbanista, mestre e doutora pela Universidade Federal Fluminense, pesquisadora sobre sustentabilidade das cidades e indicadores sociais, estudos sobre cidades antirracistas e é coordenadora municipal de literatura da cidade de Caraguatatuba, em São Paulo. E agora é escritora também. Letícia já esteve conosco 2 vezes aqui no canal, vale a pena conferir os vídeos que abordam essa temática sobre as cidades, vale a pena conferir. Então, olá Letícia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, muito obrigada por aceitar novamente estar conosco aqui para esse papo aqui tão gostoso. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês e parabenizar pelo trabalho imenso e muito importante nesse momento para as mulheres, né? Não só informar, mas formar, porque a partir do momento que informa também nos formamos, né? Então, parabenizar e agradecer pelo convite. Então, Letícia, vamos falar sobre o Passagem de Ida. Quando que começa o Passagem de Ida? Pois, na realidade, o livro é uma consequência de uma vivência, não era o seu objetivo escrevê-lo inicialmente. Então, conta como foi esse processo que culminou com a elaboração dessa obra. Como que foi essa experiência? Conta pra gente aí. Foi uma experiência muito forte, porque foi no auge da pandemia, né, num momento de total isolamento, onde as pessoas foram convidadas ou obrigadas a se retirarem, a se afastarem das suas pessoas queridas, do seu lugar de trabalho, do seu convívio, do lazer. E nesse momento de muitas aflições e muitas angústias, que é um pouco que eu relato no livro, e que eu vivo isso, eu resolvi escrever. E escrever foi uma forma de amenizar a angústia da alma, foi uma forma de harmonizar também as minhas angústias, os meus pensamentos. Escrever foi uma forma de falar
do que eu estava sentindo. Então, nesse momento, foi descrever mesmo do que eu estava sentindo, do que eu vivi, do que eu estava vendo, do que eu vivi, e falar um pouco da questão também de relação à morte, porque foi nesse momento, na pandemia, que a gente teve um contato muito próximo com a morte. Né? A gente sempre sabe que vai morrer, mas ela está do lado de lá, não está aqui. Nesse momento, a gente percebe que ela está a qualquer momento e para qualquer pessoa. E a questão era assim, a morte me dá medo? Como é que é dialogar com a morte nesse momento? E foi a partir desses questionamentos, qual o maior medo? Seria medo de morrer ou perder alguém? Que eu comecei a escrever, e o sentido da pandemia me fez refletir sobre outras dimensões. Eu, como arquiteta, e como outros arquitetos, passamos a refletir que as cidades não estão preparadas para oferecer um bem-estar para todos. Né? E a pandemia ela iluminou esses desencontros, ela iluminou a grande desigualdade social que nós vivemos, ela iluminou a grande diferença de ofertas urbanas para a população. Então, isso foi. E a gente fez uma espécie de meia-culpa. Precisamos pensar cidades melhores para que as pessoas vivam de forma igual. Então, assim, foi nesse momento de perceber isso, e aí isso foi lentamente me levando a refletir outras coisas. Uma das primeiras coisas que tinha um vírus mesmo que era letal, que era muito perigoso e que precisaríamos nos afastar, mas tinha um outro vírus que era tão letal quanto no emocional, que é o preconceito, o racismo. Então, assim, tem o vírus interno, tem o vírus externo, e eu fui descobrindo nesse processo de que eu fui criada, forjada num processo cruel de não criar conexões com muitas outras pessoas, que aquelas outras pessoas, os negros e as mulheres negras, eram diferentes. Né? E isso foi uma constatação muito forte na pandemia, além de outras, e isso me levou também a fazer reflexões sobre a minha vida. Quais foram as minhas escolhas como profissional, e que eu passo a estudar sobre sustentabilidade, que me leva a pensar na utopia, querer ou diferente, começa a pensar como mãe, né? Eu tenho 2 filhos, o que é realmente ser mãe? Depois eu vou ler para vocês um trecho bem bonito, que é mãe, que eu começo a descobrir que mãe tem a ver com vivenciar sempre o desconhecido, mas a gente sempre acha que sabe tudo. Mãe é aquela que está no ato contínuo em fazer uma juntança com as coisas que são deles, como forma de controle e cuidado, para não se afastar deles. Então, assim, eu fui descobrir, mãe é o quê para mim? Né? Ser profissional arquiteta é o quê? E aí eu fui buscando dialogar com outras histórias, com outras pessoas, com outras vivências, e como que eles estavam lidando com essa pandemia, para que eu pudesse, então, estabelecer uma conexão. Então, para mim, nesse momento, foi muito bom. Letícia, então, mas só que isso você teve uma jornada, você percorreu algumas cidades para ter essas experiências. Mas antes, essa foi a sua primeira obra literária? Você já tinha pensado antes em se aventurar no mundo das letras? E fala um pouco mais para a gente quais essas reflexões e vivências e que mensagens os leitores vão encontrar nesse livro. Mas antes de responder, você só você para chegar nessas vivências, você foi fazendo uma jornada. Parece que você foi indo em várias cidades. Então conta um pouco para a gente como que foi isso, para culminar em que reflexões o leitor vai se deparar, né, diante de toda essa sua vivência, né? Parece que você saiu de uma cidade, foi para outra cidade, e é passagem de por causa disso, né? Porque você ia e não tinha muita expectativa. Foi exatamente. Nesse processo de muita introspecção e de reflexão, eu fui convidada para passar o Natal na casa do meu irmão, e fiz uma mochila pequenininha e voltei só 11 meses depois. Né? Eu ia para as cidades e só comprava passagem de ida. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá.
E naquele momento que eu achava que era importante, eu ia para outra cidade. Então, eu visitei cidades, vilas, aldeias, e nesse processo eu conheci muitas pessoas, muitos outros lugares. E essas pessoas, esse encontro, foi um processo muito rico de escutar, né? Rubem Alves fala que o bonito não é falar, o bonito é saber escutar, né? E aí eu tive muitos encontros e foi me vitalizando, porque eu fiquei 2 anos completamente sozinha, e eu fui descobrindo, então, que existem outras formas de lidar com a pandemia, que ocorreram, muitas pessoas que estão fazendo, outras mudaram muitas coisas na sua vida em função da pandemia, outras pessoas que perderam e que ganharam outras coisas na pandemia. Isso foi um processo muito rico, e eu achava que só eu que estava sofrendo muito, muito mais, mas outras pessoas estavam sofrendo, e as outras pessoas estavam resolvendo, e outras pessoas também estavam potencializando a sua vida. Então, eu procurei, nesse momento, me potencializar diante de todas as pessoas, e essas pessoas estão no livro, das quais eu reverencio muito, porque elas me tornaram mais fortes, elas me tornaram, me fizeram que é preciso estar juntos, que é preciso construir o mundo de forma coletiva. E vocês vão ver no livro que é importante, como é importante pensar coletivamente as saídas que nós estamos vivendo, como é importante criar coisas mais comuns, mais simples, né? E essa reflexão também teve muito presente quando a pandemia nos revelou que a forma como nós estávamos vivendo está indo de contramão a uma vida sustentável. Então, é preciso pensar novas formas de vida, novos estilos. Esse já deu errado, esse não funciona mais. Então, a gente precisa pensar de forma coletiva, homens, mulheres, novos, jovens, velhos, crianças, todos, pensar qual é a forma melhor de se viver e qual é a forma mais sustentável. Isso se revelou muito forte quando a gente viu os dados de poluição de rios, lagos e do ar, né? E aí e essa forma de consumo da qual nós somos convidados insistentemente é preciso ser repensado. Então, a pandemia nos colocou que a vida é muito importante. Não basta pensar na vida, viver já é o suficiente. Tem uma frase que eu uso do Manuel Bandeira que eu fiquei pensando muito assim, bom, e o que é? Preciso ver, preciso rever, eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas assim, viver já é muito. E a gente precisa viver de forma sustentável. E viver de muitos encontros, de muito prazer, vida de muita alegria, e pensando no que é possível trazer todos para o mesmo patamar. Isso é muito importante. E ninguém sai dessa sozinho, né? Eu acho que ainda nós estamos vivendo a pandemia um pouco, nós não saímos da pandemia, a pandemia não acabou. A gente precisa refletir, e essas reflexões que eu trago, além da questão da sustentabilidade, a questão da vida em coletividade, da relação com os filhos, da moral que nos foi imposta e como a gente viveu e escolheu em função disso, e que nós vivemos de forma, talvez, a não realizar os nossos desejos, o quanto é importante realizar os nossos desejos. Então, essas e outras reflexões que eu trago, além de pensar. Então, eu busquei a escrita, que foi uma forma de aliviar a alma, eu busquei a arte, que foi o canto, e a dança, de forma também a aprender a me movimentar, a falar, a trabalhar com a oralidade, para que eu pudesse, então, lidar com as minhas angústias de forma mais leve. Elas não deixaram de existir, mas foram uma outra forma de lidar com elas. Então, Letícia, assim, isso aí vai totalmente contradiz essa ideia de uma vida individual, individualista. Né? A gente tem o sistema nos impõe ser individualistas. Então, é interessante a gente ter que olhar para essa vivência comum para a gente sair junto dessa situação em que o planeta todo viveu, trouxe realmente muitas reflexões à tona. E essas experiências pessoais, Letícia, relatadas, né, no livro, nos aponta realmente, como você disse, novas formas de viver, formas de sermos felizes. Também traz outros temas, outros questionamentos, como a morte, a questão da sustentabilidade necessária, o preconceito à moral, como você falou.
E a gente queria saber mais quais foram essas percepções sobre o papel da mulher, principalmente nas cidades. Você pode falar um pouco mais sobre essa abordagem? Como que foi visto essa questão desse papel dessa mulher dentro dessas cidades, principalmente num período de pandemia em que a gente tinha um lockdown imposto, mas as pessoas né, as pessoas, na maioria delas, tinham que sair para trabalhar, para pegar ônibus e continuar produzindo. Como que você fala e como que você percebe essas abordagens sobre esses aspectos das cidades? Como, né, elas estão Uhum. dispostas, né, nessa questão dessa desigualdade, né, nesse Uhum. sentido, dessa Além coletividade. dessa percepção do preconceito, do racismo, então, assim, eu ouvia muito aquela frase assim: ele é branco, mas ele é limpinho, ele é preto, mas ele é limpinho, ele é preto e tem alma branca. Eu fui ouvindo isso na minha vida inteira, quer dizer, ele é isso, mas ele pode ser aquilo. Ou seja, o colocando sempre numa situação menor do que a gente. Ele era menor, né? Ele era bem menor. E esse processo de descobrir isso me levou, então, a grandes estudos sobre a cidade antirracista e a estudar com muita profundidade sobre escravidão, que é hoje que eu falo em muitas das minhas palestras, né? E que é uma forma de visitar da construção social desse país. E aí, nesse momento da pandemia, a gente eu comecei a perceber quem é que estava ali, quem é que estava colocando a sua mão, quem é que estava colocando a sua importância nesse trabalho. E aí eu percebi o seguinte, que existia uma população que era invisível, que estava sustentando aquela grave crise da pandemia, que eram as mulheres no setor público de saúde. Eu reverencio essas mulheres no livro, e também quem cuida da cidade, das pessoas, são as mulheres, e especificamente os negros, as mulheres negras. Aqui eu queria, numa uma forma de achar isso aqui, eu separei. E elas é que cuidaram da cidade, cuidaram dos idosos, cuidaram das pessoas doentes e que têm uma invisibilidade muito grande. Elas que fizeram a cidade funcionar. São elas que têm uma potência muito grande e que se revelaram no momento da pandemia. E que a gente tem que reconhecer isso. Eu trago no meu livro um texto da Françoise Berger, que é muito interessante, que eu faço questão de ler aqui. No momento em que a cidade abre, nas grandes metrópoles do mundo, mulheres e homens correm pelas ruas, entram nas academias, salas de yoga e de meditação, aderindo ao capitalismo tardio, que exige corpos saudáveis e limpos. Tomam um banho, comem uma torrada com abacate e bebem um suco detox antes de prosseguirem as suas atividades. Chega então a hora em que as mulheres negras e racializadas tentam encontrar um lugar do transporte público para seus corpos exauridos. Elas cochilam assim que se sentam. Seu cansaço é visível para aqueles que querem vê-lo. Então, quando a gente vai, são essas mulheres que deram conta e que têm um trabalho, além de ser invisível, eu coloco isso no texto, essa reflexão sobre isso, a remuneração é insustentável. A remuneração é baixíssima. Deveria ter um outro olhar para essas mulheres que têm um valor, que ocuparam um espaço enorme de cuidar das pessoas, cuidar da cidade, cuidar das casas. Né? Eu me lembro muito bem que eu moro numa área de praia, elas que vinham aqui limpar as casas que estavam fechadas, arrumar o quintal, arrumar o jardim, enquanto as pessoas estavam fechadas, mas elas vinham para cá. Cabe lembrar qual foi o primeiro caso de morte de Covid no Brasil. Então, são quem cuidam das casas das pessoas. Então, essa reflexão, e eu trago isso para o livro, o que é cuidar?
do outro, como que é ouvir o outro, né? E a pandemia iluminou isso. Quem cuida da gente da casa são as mulheres negras, né? E que precisa trazer, e eu reverencio, trazer isso como um trabalho que teria que ter uma remuneração muito mais satisfatória, né? E que, inclusive, embasa o capitalismo para que ele sustenta o capitalismo. É isso que eu queria dizer. Com certeza. E, inclusive, Letícia, esse tema da questão da invisibilidade do trabalho da mulher foi o tema da redação do Enem. Foi falado sobre essa questão, está vindo à Nossa. tona essa reflexão de que, existe essa invisibilidade desse trabalho das mulheres, sejam elas nas casas, sejam elas nas suas carreiras. Então, foi esse um tema. E a gente queria falar um pouco mais, Letícia, porque existe uma abordagem que você faz referência, em especial, à população preta no Brasil, e essa abordagem você aprofunda com maior intensidade na sua passagem pela cidade de Salvador. Uhum. Fala um pouco para a gente como que foi se deparar com inquietações, questionamentos que constataram a raiz dessa sociedade nossa tão desigual. Então, parece Uhum. que a Bahia te trouxe assim, com mais intensidade É, essa reflexão. Fala um pouco para a gente disso, como que é, isso sustenta essa sociedade nossa, esse racismo estrutural que parece que não acaba, né? Porque está, né, muito, muito enraizado. Fala um pouco como foi essa sua experiência na Bahia. aqui no livro eu digo que a Bahia me deu régua e compasso, sabe? Então, usando, parafraseando, régua e compasso. Porque quando eu cheguei ali, é uma cidade de 80% de negros. O Brasil são 57% de negros. E aonde que eles estão? Eles não estão sentados nos restaurantes. Pelo contrário, os negros estão servindo. Eles não estão sentados na plateia, eles estão trabalhando. Onde que eles estão, né? E aí eu comecei a observar, então, como é que essa relação... Quando eu cheguei lá, eu percebi que, num país de 520 anos, quase 400 anos, nós convivemos com a escravidão. Nós convivemos com a escravidão, e aí outra coisa, as cidades começaram a surgir há 80 anos atrás. Esse é um país urbanizado há 80 anos atrás, começou há 30, 40 anos. A gente tem Volta Redonda, um caso específico aí, quando a primeira indústria saiu de um país agrário para se tornar um país industrial. E aí, então, eu encontrava pessoas que tinham avós, bisavós que eram escravos e que traziam na sua história, no seu cotidiano, a sua forma de lidar com o mundo, a sua forma de lidar com as pessoas. E aí é bem interessante que também tem a outra religião que é extremamente massacrada, que são os candomblés, que foram... E aí eu comecei a conhecer como que eles convivem com essa vou dizer, com essa repressão da população que não aceita o candomblé como uma outra forma de existência, né? E isso foi me revelando que existem tantas formas de viver, tantas formas de acreditar, e que a gente criou no Brasil um racismo estrutural para manter essa cultura, o negro, para manter uma supremacia branca. Exatamente isso. Isso não foi somente querer. Teve leis que foram criadas para manter eles num lugar onde eles pudessem sustentar e garantir uma vida melhor para os brancos. Né? A gente tem a lei da vadiagem, a gente tem em 1850 a lei das terras, a gente tem a lei dos candomblés, de proibição dos candomblés, a gente tem a lei de proibir ajuntamento de pessoas, a gente tem o impacto de proibir quando eles chegaram aqui, isso eu ouvi muito lá na Bahia, eles eram proibidos de falar o iorubá, ou ter os seus nomes de origem da África. Então, eles foram proibidos de muita coisa para manter. E, além disso, eu falo isso no livro, o racismo científico, né? que cientificamente foi comprovado de que eles, os negros,
Então, quando que é científica? Quando algo alcança o status de ciência. E foi o caso do racismo científico, dizendo que, então, que eles tinham uma capacidade menor de pensar, de elaborar e de executar. Isso é próprio. E a literatura do Brasil, falando de literatura, também reforçou muito isso, mas nós tivemos também grandes abolicionistas, escritores, que contribuíram para que um processo de abolição da escravatura, né? Que muitos deles, 3 deles foram muito, José do Patrocínio, me esqueci agora esqueci o nome dele, mas que foram importantes no processo de construção da abolição do Brasil, né, de acabar com a escravatura. Mas foram 400 anos. E a gente convive até hoje com um pensar de que eles são diferentes da gente. E a gente encontra vários casos que aponta para isso. E eu me aprofundei muito nessa questão da escravidão do Brasil, quais são os reflexos, quais são as leis que foram elaboradas para impedir que eles tivessem algum tipo de ascensão, e foi muito interessante manter, e que muita coisa se mantém, de uma certa forma, até hoje, de forma velada. Quem estão nos presídios? Quem recebe, quem morre a cada 23 minutos? São jovens negros, né? E quem ganha menos para cuidar da cidade? As mulheres negras. Então, é isso que a gente tem que passar a ter esse olhar para cuidar um pouco de quem cuida da gente, de quem fez. Então, é isso. Então, Letícia, primeiro ressaltar que é uma pseudociência, né, que chega a essa conclusão. E a gente imagina que o Estado, no caso, durante esse período dos 400 anos de escravidão, o Estado, legalmente, era um processo que era legal, né? Todas essas barbaridades, essas atrocidades que você bem relata e constata convivendo ali num Estado, numa cidade que traz muito isso, essa questão da cultura, né? E acho que dessa resistência bem interessante, que é uma experiência realmente incrível que nos alerta para mudar essa mentalidade, que eu acho que a gente tem que romper com isso mesmo, assim, como se fosse uma quebra, né? Porque senão a gente vai continuar rodando nessa visão aí, desse racismo estrutural que tanto magoa, né, a história do nosso país. Mas antes de continuar com esse papo aqui, gente, com a Letícia, eu quero só lembrar o seguinte: você já curtiu esse vídeo? Se você não curtiu, curte agora, que o papo tá legal, né? Tá bacana pra caramba. Então merece uma curtida. E se você não se inscreveu também, não perde tempo não, se inscreve agora aí no nosso canal. E, né, você já vai estar fazendo parte aí do nosso universo aí, à medida que você já está se inscrevendo aí. E, continuando nosso papo aqui com a Letícia, em quais cidades, então, que fazem parte dessa trajetória de reflexões, que o Passagem de Ida já foi lançado? Como que está sendo essa agenda? As outras cidades onde os lançamentos serão no mês de dezembro ou em seguida? Fala um pouco sobre esse processo aí para a gente. Falo sim. Mas antes eu queria terminar dizendo o seguinte, que esse livro faz uma reflexão, um processo que eu fiz de reflexão nas minhas várias viagens, de contato com várias cidades, de que um país merece olhar com mais carinho para a cultura negra afro-indígena. Porque eles têm e nos revelam formas de viver e formas de enfrentamento que a gente precisa aprender e trazer para a gente, né? E a viver de forma mais comunal, e reverenciar a terra, o fogo, o céu, né? Como é muito presente na cultura, né? Bem rapidamente falando sobre isso. E quando eu resolvi sair, sem saber quando que ia voltar, uma mochilinha, e no livro eu revelo que quando eu volto com 2 malas, porque eu fui ganhando tanto presente no caminho, tanto presente, que eu tive que comprar mala para pegar os presentes, né? Então, eu fui a Sorocaba, era para ficar 10 dias, fiquei 2 meses. Eu fui para a Bahia, que era para ficar 15 dias, fiquei 3 meses. Depois eu fui para o sul de Minas, e lá fui encontrando pessoas, muito interessante, como é que é lá, o processo pandêmico e como é que é diferente nas grandes cidades, como Rio e São Paulo, né? E como é numa cidade litorânea como a nossa.
e depois eu fui para o Rio, fiquei 40 dias, depois eu fui para Resende, Visconde de Mauá, e fui percorrendo, assim, não tinha nada definido, nem sabia quanto tempo ia ficar, e o que era mais importante é o que eu fui descobrindo nesse processo e que eu convido vocês a conhecerem essas reflexões desse processo de passagem de ida, né? E eu voltei 11 meses depois, com a mala cheia de presentes, com muitas reflexões, e parando nesses lugares, então fui escrevendo. Só quando eu cheguei aqui, em Caraguatatuba, que tinha algo escrito já, que conversando, olhando, poxa, será que daria um livro? E aí juntou um monte de gente bacana, sabe? O livro é muito bem ilustrado, esse daqui tem uma ilustração perfeita de uma pessoa linda, linda aqui de Caraguatatuba, chama-se Carla Terra. Nós vamos mostrar aí. Mas antes de mostrar o livro, Letícia, para Olha quem aqui, mora em Volta Redonda, olha isso só que aqui quando lindo, quando eu gente. falo dos meus 2 filhos, né? Que é a Lindo mãe. mesmo. Eu faço a Lindo. reflexão do que é a mãe. É lindo, está muito bonito a Então, mas ilustração. antes, como a gente está falando de Volta Redonda, a gente quer lembrar o seguinte: o lançamento do livro em Volta Redonda é no dia 9 de dezembro, às 15h30, na Diadorim Livraria. Então, vocês podem conferir, a gente vai colocar na tela o endereço da livraria, o endereço, e conferir o local, tudo direitinho. E agora a gente pode ver na tela a capa do livro, que também é muito bonito, uma ilustração muito bonita. É uma ilustração feita pela Carla Terra, maravilhosa, muito bonita. Achei assim, sensacional. Nem sabia que tinha mais coisa aí nesse livro aí, Letícia. E outra coisa, quem quiser adquirir o livro, se for de Volta Redonda, deve ligar para a livraria, que também está aí os contatos aí, gente. Na livraria de Adorim. O telefone está aí também na tela. E para as demais pessoas, né? Para as pessoas das demais cidades e estados, entre em contato pelo direct no Instagram da Letícia, que também está aí. Então, vocês podem falar com a Letícia pelo Instagram para vocês também adquirir o livro, quem não é aqui de Volta Redonda. Então, Letícia, tenho que agradecer você, né? Parece que você tem mais um lançamento ainda este ano, em dezembro, e acho que tem um ano que vem também, né? Outros lançamentos. E eu quero agradecer a sua participação conosco, contar essa sua aventura, um papo tão agradável. Parabéns pelo livro, que seja um sucesso. E a gente já está terminando, a gente já está concluindo, e eu só queria saber o seguinte: você vai escrever mais livros? E a gente já vai terminando aqui o nosso papo, que está tão gostoso. Eu tenho. Quer dizer, como eu disse, não comecei a escrever pensando que um dia viraria livro, né? Porque eu não sou escritora, né? Eu estou escritora. E então isso foi acontecendo no meu processo de vida, e que eu compartilho com vocês muitas dessas reflexões. E foi uma experiência muito boa, muito, muito interessante, porque eu comecei a me empenhar muito mais em clubes de leituras. Hoje eu coordeno a comissão de literatura daqui. A gente está pensando em várias atividades aqui para ampliar a literatura no município. Mas eu não sei. Quem sabe, né? Quem sabe tem o passagem de ida ou retorno, né? Quem sabe, né? Então, Letícia, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Tá? E a gente vai aí colocando, de repente, na descrição do vídeo, pessoal, aí, as outras datas que ainda não estão fechadas, né? Para as pessoas estarem acompanhando aqui na descrição desse vídeo. Então, obrigada, Letícia, valeu. Obrigada, eu que agradeço. Então, e se você gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!